Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem, à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, celebrando o 19º domingo do tempo comum, uma liturgia muito bonita, um evangelho muito bonito, um acontecimento muito bonito, com muito simbolismo, mas foi real. Primeiramente, deixar isso claro, isso foi real, isso aconteceu. A gente não pode reduzir isso a um aprendizado, uma palavra para a nossa vida, não. Isso primeiramente aconteceu. Jesus andou sobre as águas e graças a esse acontecimento, a reação dos discípulos, a reação de Jesus, nós temos os ensinamentos. Esse evangelho é o mesmo de segunda passada, primeira meditação que eu fiz de um evangelho durante a semana, né? Então estamos oficialmente completando uma semana de meditações. Mas dá para renovar o convite que eu fiz lá, juntar ainda com a primeira e a segunda leitura. A pergunta é: onde está a minha confiança? A minha confiança está em Deus? Ou está nas coisas do mundo, barulhentas? Onde eu estou firmando a minha casa? Na rocha, que é Cristo? Ou no mundo, nos prazeres da carne, nas riquezas, no poder? Onde eu estou firmando a minha casa? A minha casa precisa estar sobre a rocha que é Jesus. Porque se minha casa estiver sobre a riqueza, o prazer, os poderes, pode vir o temporal, vai embora, leva tudo e a gente vai perecer. Quando vier as dificuldades, se a gente não tiver com um olhar fixo em Jesus, não vai dar bom, não vai dar certo. Por quê? É bom ter dinheiro, é muito bom, mas se a nossa confiança está total nele, no momento que vier a aflição, vier um momento ruim, de dor, o dinheiro não vai fazer nada pela gente. Ele pode dar uma consolação instante, mas ele não vai curar a dor, aquela aflição, aquele medo que está no fundo do coração, no fundo da alma. Só Jesus pode fazer isso. Então, não coloquemos a nossa confiança nas coisas do mundo, não coloquemos a nossa confiança nos prazeres, no dinheiro, não coloquemos a nossa confiança nisso. Pedro afundou não porque ele faltou fé, mas porque veio a tempestade, ele ficou com medo, ele tirou os olhos de Jesus e começou a perecer. Quando a gente tira os olhos de Jesus, a nossa vida começa a desmoronar. Pedro, ao invés de olhar para Jesus no momento difícil, ele começou a olhar para os problemas como: isso é impossível de resolver, não tem como fazer isso aqui. Ele começou a ficar espantado, apavorado. E começou a perecer, começou a afundar.
a fé de Pedro enfraqueceu quando vieram os problemas. Por quê? Conhecendo quem é Pedro pelos evangelhos, muito provavelmente Pedro se inflou ali. Eu tô andando sobre as águas, eu sou o cara, eu tô caminhando com Cristo, eu tô indo na missa todo final de semana, eu tô me confessando, eu sou o cara. Veio os problemas, murchou, né? Como aqueles bonecos de loja, né? Inflável, que fica balançando. Na missa, nos momentos bons, tá inflado. Vai pro mundo, pras dificuldades, pro dia a dia, pra convivência com irmãos. Murcha. Por quê? Porque não está com os olhos fixos em Jesus. Buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Isso está querendo dizer que se a gente buscar primeiro o reino dos céus, a gente vai ficar milionário? Não. Muito possivelmente, a gente não tem uma condição financeira tão boa, buscando o reino dos céus, mas a gente vai ter a segurança. A gente vai ter Jesus ao nosso lado, que está conosco nesses momentos difíceis. Novamente, onde eu estou colocando a minha confiança, a minha esperança? Que a gente não seja fracos na fé nos momentos difíceis. Que a gente mantenha os olhos fixos em Jesus. Se você está passando por um momento difícil e eu não sei o que fazer. Olhos fixos em Jesus. Indo para a primeira leitura, já dentro disso, colocar a confiança nas coisas do mundo, nos barulhos do mundo, não dá certo, Deus não vai aparecer ali. Deus não está no barulho, não está no fuzuê, na loucura do mundo. Deus se revela no silêncio do coração. Na primeira leitura, passou o fogo, o terremoto e o vento, o terremoto e o fogo, né? Nessa ordem. E Deus não tinha aparecido. Mas Deus aparece numa brisa leve. A presença de Deus vem numa brisa leve. Deus se revela no íntimo do coração. Se a gente não silenciar, hoje é difícil, num mundo tão conectado, silenciar, mas a gente precisa, mesmo que a gente trabalhe o dia inteiro no computador, na internet, chegar em casa, a gente precisa silenciar, se colocar diante da presença de Deus, se colocar meditando a palavra de Deus, escutar, ler, meditar essa palavra, se colocar na presença de Deus e escutar Deus falando no silêncio do coração. Deus fala no silêncio do coração, Ele não vai falar no barulho. Ele não vai falar no barulho, Ele vai falar no silêncio do coração. E para isso tem que ter a confiança. Às vezes Deus vai se calar. Para quê? Para nos provar, para ver se a nossa fé realmente é de verdade. Ou se a gente é fraco na fé, como Pedro foi ali. Pedro andando sobre as águas no momento bom. De novo, estava inflado, estava feliz. Veio o vento. Ele murchou. Porque ele não estava com uma fé firme em Jesus. E Deus em muitos momentos vai se calar, a gente vai ficar... Mas eu não consigo mais perceber. Deus, Ele sumiu, me abandonou? Não. Deus nos prova para ver se a nossa fé realmente é de verdade. Para a gente pode ser algo ruim, mas não é. É para ver se a gente realmente está disposto, se a gente percebe, realmente eu não estou disposto porque nesse momento eu tô querendo parar de fazer tudo. E eu tenho que me converter, então. Eu tenho que ver se a minha fé é em Jesus ou nas coisas que Jesus me proporciona. Eu creio em Jesus porque Ele é o Filho de Deus ou porque Ele me proporciona o céu ou outras coisas maravilhosas? Isso também, muitas vezes, isso é o chamado principal de Jesus, o começo, né? Jesus, os milagres são sinais para quê? Para atrair as pessoas para Jesus, para elas conhecerem Jesus e perceber quem Ele realmente é. Na segunda leitura,
São Paulo está falando aos romanos com uma aflição, porque o povo de Israel foi preparado, povo escolhido, só que o povo de Israel não está crendo em Jesus. Será que Deus agora vai eleger todo mundo, todos os povos pagãos, como povo eleito e vai abandonar Israel? Não. Não. O que faltava para o povo de Israel era novamente a conversão. Para conseguir ver em Jesus, sair daquele cumprimento de lei sem sentido, que não era de coração, que não buscava Deus de coração, para ir para o encontro com Jesus no silêncio do coração. Mas Paulo até demonstra um desânimo, talvez uma vontade até de desistir, mas ele segue em frente na sua missão e a gente sabe disso. Ele segue em frente com a sua missão de anunciar o Cristo. Onde está a nossa confiança? Novamente eu repito. Onde eu estou firmando a minha casa na rocha que é Cristo, quando tudo está desmoronando ao redor, mas a minha casa permanece firme, a minha fé, a minha vida permanece firme, porque eu creio em Jesus verdadeiramente, eu creio no Jesus dos milagres, não nos milagres de Jesus, ou minha casa está firmada sobre a areia, que quando tudo desmorona ao redor, eu desmorono junto. Firmemos nossa casa na rocha, silenciemos o coração, larguemos esse celular, desligue esse celular e vai rezar, vai escutar Jesus no silêncio do coração, vai meditar a palavra de Deus, vai ler um livro espiritual, vai estudar o catecismo, estudar o que a igreja pede, vai fazer um exame de consciência para buscar novamente o sacramento da confissão. Deixemos coisas de lado que não são necessárias na nossa vida para silenciar e ir ao encontro de Jesus, que com certeza não vai deixar a gente abandonados. Muitas vezes nós vamos vacilar na fé, isso é normal. Somos falhos, somos pecadores. Vamos vacilar, vamos pecar. Mas é mais ou menos essa frase do Papa Francisco: Deus não nos cansa de perdoar. E a gente que se cansa, sim, fica com o saco cheio de pedir perdão, vamos dizer assim. Deus sempre nos espera com os braços abertos, como a parábola do filho pródigo. Ele nos espera de braços abertos, com misericórdia e amor. Volte, se você está em pecado grave, volte, busque o sacramento da reconciliação, busque viver os mandamentos, lute pela santidade, lute pelo reino dos céus, não desista, Cristo está contigo. Muito obrigado, Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo para que essa palavra possa chegar a mais pessoas. Muito obrigado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.